Bem, galera, boa tarde, né? Hoje eu vou apresentar um pouco do Cloud Functions. Primeiramente foi a pedido aí Tassiano, que vai explicar um pouco mais, que vamos utilizar em alguns projetos aí da empresa Júnior, e alguns projetos aí da Colibris, por exemplo, também. Então, vou explicar aqui um pouco e tentar passar do que eu aprendi com ele. E para iniciar, antes de mais nada, eu tenho que explicar para vocês o que é o Firebase, que é a plataforma onde fica a Cloud Functions. Mas o que é o Firebase, né? É uma plataforma, é simplesmente uma plataforma que centraliza alguns serviços do Google e alguns serviços extras, focado principalmente em quem é desenvolvedor web e mobile, por conta da facilidade, certo? Porque nós iremos ver aqui que a gente não vamos se importar muito com a questão de infraestrutura. Nós vamos se importar mais em conectar os serviços e usufruir deles. E quando eu passei do Firebase, eu cheguei a conhecer a Google Cloud Platform. E eu fiquei meio bugado, porque eu fiquei... Mas só que tem alguns serviços que tem no Firebase e tem na Google Cloud Platform. Então, qual que é a diferença, né? Então, como eu já expliquei, o Firebase ele é mais focado para desenvolvedor. É algo assim que deixa mais fácil o acesso e não dá um banho de nuvem, né? Vamos se dizer, com tanto serviço centralizando, falando em nuvem, coisas e tal. A gente ficava meio que sem entender o que era. E desde que um app que você cria no Firebase é um mesmo app que você cria na Google Cloud Platform. E se você for ver, tem alguns serviços que você encontra na Google Cloud Platform que você vai encontrar no Firebase, como o caso do Firebase Store, o Storage, e vamos ver aqui a pouco. Então, como eu havia falado, aqui eu deixo aqui alguns dos serviços que são que podem ser encontrados lá dentro do Firebase, e eu vou explicar depois por que é que eu estou citando um pouco aqui sobre o Google Cloud Platform, entendeu? Então, o Firebase, além de conter alguns serviços que é encontrado no Google Cloud Platform, ele centraliza alguns recursos também que é destinado para mobile e para web, que é a questão de testes, de monitor de desempenho, a distribuição de app, Dynamics Link, que é bem da hora. E esses são alguns serviços extras que você não encontra lá no Google Cloud Platform. Desculpe se eu citei algum aqui que encontra-se lá. Mas então é isso. O Firebase ele tenta centralizar alguns serviços que tem de fácil acesso, que tem no Google Cloud Platform, e alguns extras voltados para o desenvolvimento mobile e web. E agora chegando no foco, que é explicar o que é de fato o Google Cloud Platform, ele simplesmente é um ambiente onde você cria o código. Vamos ver daqui a pouco que, independente tem várias linguagens que dá suporte a isso. Você cria o seu código e com a simples chamada de evento, a simples chamada, ele ativa um evento e que pode ser executado o código ao qual você foi programado, entendeu? Ao qual você programou. E o mais bacana é que você não vai se importar com a questão de infraestrutura, você simplesmente vai se importar somente em escrever o código e fazer o deploy do mesmo. Alguns serviços similares que você pode encontrar por aí é o Azure Functions, e creio que bastante gente conheça mais o Lambda da AWS. São serviços similares e têm o mesmo propósito, que é ter o código ser executado a partir de um evento, certo? E o bacana é que, tipo, se você fosse montar a questão da infraestrutura, você ia se importar com o número de instâncias que aquilo estaria dando suporte. E que possivelmente, dependendo do seu serviço, pode ser que isso estenda e passe mais do que o requisito
padrão de uma instância, que é 256 de RAM e uma CPU. Sendo que lá no, por isso que eu citei o Google Cloud Platform, porque lá você tem um painel um pouco mais avançado na hora que você pode criar, na hora de desenvolver uma Cloud Function, porque ele disponibiliza bem mais memória RAM e você pode customizar um pouco mais suas coisas, como a questão de linguagens, eu acho que eu coloquei depois. Lá também você vai poder especificar bem melhor qual é a linguagem que você quer programar, além do JavaScript ou TypeScript. Então, se uma instância cair, né, se não der base para todas as pessoas que estão acessando, né, aí ele vai criar outras e vai criando sobre necessidade. Questão de preços. O Firebase ele tem uns planos gratuitos, certo? Que tem uma cota. Então, eu acho que esse é um assunto até importante eu entrar também, porque em algum momento, se o seu produto for escalando, então vai ser importante você dar uma olhada sobre isso. O slide ele vai estar aqui com alguns links, pode ser útil para vocês depois. E os casos de uso de se usar o Cloud Functions, né? Gerenciar serviços, assim como o Azure Functions e o Lambda, eles têm também esse intuito, que é gerenciar uma parte dos seus serviços da plataforma, certo? Cuidar de algumas coisas do back-end, coisas que você não seria bacana você cuidar no lado do client, e você pode cuidar no back-end, que é a maioria das vezes aqui o pessoal, quando vai utilizar, por exemplo, Firestore ou algum banco, né, passa a utilizar diretamente no client. E às vezes isso nem sempre é uma abordagem bacana de se fazer. Então, você pode usar também as Cloud Functions para automatizar serviços e gerenciar permissões, certo? Permissões de grupos de usuários. Vamos ver isso um pouco lá na frente também. É aquilo que eu falei. Eu achei que eu tinha colocado ele um pouco mais lá acima. Uma parte das pessoas pensa que só é possível programar uma Cloud Function se você fazer ela com JavaScript, né? E isso não é bem possível, somente, né? Pode ser também possível com Python, Java, Go, e algumas versões aí estão em betas ainda, mas eu tenho certeza que funciona tranquilo. Se alguém quiser experimentar aí e deixar um feedback, quem já experimentou, no final vai ter um tempinho para vocês falarem só algum feedback. Bem, como eu citei, as escolas de fontes são movidas a eventos. Então, existem alguns dos eventos que a gente pode explorar, e o que eu vou falar alguns aqui, que você pode aproveitar envolvendo o Firebase, pode conectar com o Firebase e usufruir disso, né? Como é o caso dos bancos. Como todo mundo sabe, o banco, por padrão, todos os dois bancos que tem no Firebase é o Realtime e o Firestore, que ambos são no SQL, né? Então, em alguns momentos pode se tornar um pouco mais complicado você gerenciar esse tipo de banco, e que é bem recomendado você ativar um pouco desses eventos para poder manipular bem a questão de duplicidade quando é necessário, né? E aí, como exemplo, eu coloquei que também, além disso, de você fazer essa movimentação de dados dentro do, do banco, você pode ativar os tags para fazer alguma ação. Como, por exemplo, aí, quando haver uma escrita lá em algum usuário da collection usuário e tiver um novo follow, um novo seguidor, no caso, né? Aí ele emite o evento aqui, passa pela function e a function é responsável por mandar uma notificação. Esse FCM aqui, por exemplo, é um dos serviços também do Firebase, tá? De notificação. Então, com esses tags você pode definir lá se é ao mover, desculpa, ao criar,
remover ou alterar um documento, beleza? Bem, vou mostrar aqui um pouco de código, né, que eu acho que todo mundo gosta. Então, então aqui, ó, eu estou importando a biblioteca aqui do Firebase. Eu gosto de criar aqui essa partezinha aqui para deixar ela padrão lá no arquivo de úteis, por exemplo. E eu defino a região para conter menos latência. Então, isso quer dizer que você pode criar functions para diversas regiões, tá? Isso é bacana também. E aqui eu defino o atalho que eu quero. No caso aqui é dos seguidores. Então, quando eu tiver algum seguidor sendo criado, ou seja, eu adiciono algum seguidor nesse usuário, aqui eu aciono aqui algum evento. E é assim que funciona boa parte das functions. Aqui se eu deleto, também vai ser a mesma coisa. Entendeu? Então aqui tudo que tiver aqui abaixo vai, vai acontecer. Aqui é a alteração que aconteceu. E esse contexto aqui são alguns dados úteis, como autenticação, usuário que fez isso, né? E praticamente acho que é só isso. Do storage. O storage é como se fosse a S3 da Amazon. Tô fazendo referência à Amazon porque é o que geralmente boa parte do pessoal conhece quando se trata de cloud. Então, ele vai acionar eventos quando adicionar, acho que eu tirei aqui o de deletar, ou deletar novos arquivos. Então, você pode fazer eventos aqui, por exemplo, de gerar a thumbnail, por exemplo, diminuir a imagem, você pode, sei lá, diversos tipos de usos você pode fazer com ele. Eventos também de autenticação. Então, quando você criar um usuário, você pode fazer algum evento. Você repare que é sempre alguns serviços do Firebase que ele está fazendo uso. Então, tem essa integração bem bacana mesmo. Vocês podem vasculhar as documentações, você vai encontrar bastante coisa bem útil. E um dos tipos que é bem usado é strings de HTTPS. Que ele, em parte, pode funcionar como se fosse meio que um API, tá? Ele é bem útil quando você tipo tem muitos dados que você quer tratar ou manipular e que não seria certo, você vai fazer uma filtragem, coisas do tipo, e que não seria bem certo você fazer lá no client, porque pode ser que você pegue muitos documentos, tem que tratar muita coisa, tem que filtrar muita coisa, então você só manda para o client o que é realmente necessário, né? Além que também é bem útil quando você quer esconder trechos de código de regras de negócio, por exemplo, também. Você quer esconder, fazer isso, por exemplo, então você vai lá, cria uma function e define a parte de acesso para ela. Eu vou mostrar que existem duas, que é a onCall e um request, que tem uma breve diferença entre elas, tá? Que a onCall, por exemplo, ela é bem útil, bem geralmente a pessoa usa quando tem a necessidade de autenticação. Por quê? Esse tipo de function, ela só é acessada pela lib do Firebase, tá? A lib function. O client existe uma lib chamada function, que com ela você vai lá e chama, que é call, function.call, se não estou enganado. Aí, entre aspas, você define qual é o nome, que o nome, no caso, seria essa. Get algo from HTTPS. Então, você fazendo essa chamada, ele vai retornar o dado que você definir aqui abaixo, tá? Como também ela serve tanto para get, como também para post, seja o que for, entendeu? Você vai definir aqui você pode fazer na documentação, definir aqui para que ela serve, quais os parâmetros, e você vai receber ela aqui dentro desse data. Basicamente, ele é um Express, tá? Quem já criou uma API aí do JavaScript, nos fundos aí, ele é um Express, entendeu?
Quem manda isso aí é o Express. E aproveitando essa abordagem que utiliza o Express, muita gente cria uma parte de API por meio dela, entendeu? Em vez, por exemplo, disso aqui, a pessoa coloca aqui API, por exemplo, API versão 1, sei lá, e começa a fazer acesso à parte dela. Tem meio que uma gambiarrazinha lá que o pessoal cria e permite o acesso. Mas aqui eu vou demonstrar aqui o básico mesmo, que é geralmente utilizado, que é mostrado nas documentações do Firebase. E aqui você passa o endpoint, né, o que vai ter acesso. E aqui, em vez de um call, você passa aqui um request. E aqui, da mesma forma, aqui era para ser com texto, eu botei content. Aqui você entra os dados, né, a parte de dados, o que está recebendo, coisa e tal. Aqui, informações do envio. E aqui você trata a ação que você quer. A única diferença é que, tipo, como aquele call, eu acho que eu não cheguei a explicar, a call ele requer a autenticação, porque vai estar chamando diretamente da biblioteca lá das functions, do Firebase. E, enquanto que aqui, ele é público. Então, você pode fazer chamadas nesse endpoint aqui de qualquer tipo de dispositivo, certo? Que vai ser um hash no final, que vai ser aqui o nome do esqueci da posição do servidor, né? Aqui o projeto, aí cloudfunctions.net e o endpoint, o endereço de acesso. E as functions são muito bacanas, porque, tipo, por ele você, além de você ter a APIzinha lá, meio que uma APIzinha, né? Você vai poder verificar os erros que acontecem aqui, vai ficar tudo logado, você vai poder saber os acessos, a quantidade de uso, quanto é que está tendo diário, se está tendo queda, se está tendo problemas, como é que está a saúde, coisa e tal. A saúde, no caso, é questão de tempo, entendeu? De performance. E hoje entrou meio que uma parte dentro do Firebase, que é a de extensões. E no fundo não. Se vocês entrarem lá no repositório, vocês vão dar uma olhada que eles são as fontes, entendeu? Então, o Firebase disponibiliza aqui meio que esses serviços aqui não são serviços, são extensões, já falei. Mas, no fundo, eles vão ser fontes. Então, como redirecionar imagens, como eu falei, traduzir textos, sincronizar com Mailchimp, encurtar links exportados do BigQuery, que muita gente está utilizando isso atualmente, já que a Google, acho que a partir de fevereiro, se não me engano, o Analytics agora é só a partir do Firebase, então você não tem como escapar se você quiser utilizar o Analytics do Google, você tem que se sincronizar com o Firebase. Então muita gente pega dados de lá para fazer export, tratar algumas coisas, certo? Adicionar e-mails, por exemplo, de, de boas-vindas. Então, se você for perceber aqui, são todos tries, são todos eventos. Aqui, por exemplo, ao criar o usuário, ao adicionar uma imagem, ao fazer alteração em um documento, sei lá, aqui alterar um documento também. Então, você veja que aqui, ó, para quem quer se portar ali com GLPCP, sei lá, Lei de Proteção de Dados, né? Aqui, ó, isso aqui já é bem importante, essa extensão aqui, que vai excluir os dados na hora que requisitar, né? É um dos passos. É bem bacana a gente já focar nisso também. Não sei por que ficou tudo no final. Isso aí, moleque. LGPD. Isso aí, tá assim. Então, na parte de segurança, você pode cuidar das CRIs, que são uma abordagem aí bem utilizada nos sistemas, né, atualmente, que são grupos de usuários, com o intuito de atribuir regras. Então, você cria o grupo de usuários e define o acesso a elas, né? Tipo, Tassiano, ele vai receber o admin e o nível de, de acesso dele é 9, por exemplo.
Então aqui, ó. Aqui é uma função, por exemplo, para eu setar um novo admin aqui, né? Um usuário que vai poder, por exemplo, eu defino nas regras. Acho que eu não coloquei aqui. Por enquanto. Você está lá nas regras que só quem pode ao fazer alteração em um documento é quem tem um papel, um role aí de admin, né? Então lá nas regras eu defini isso e qualquer outra pessoa, outro usuário que tenta fazer alteração lá, que não for admin, não vai conseguir, consequentemente. Então aqui eu só posso criar, ficou mal indentado aqui, mas eu só vou poder criar um novo admin aqui, né? Nesse endpoint aqui, se eu for um admin. A pessoa que está adicionando esse novo usuário aí, fazendo essa alteração, for um admin. Então é bem bacana vocês darem uma olhada nisso também, porque só é possível fazer com Cloud Functions. E como eu já havia explicado um pouco, manter as regras de negócio seguras dentro das Cloud Functions pode ser passo importante também, além de evitar duplicidade entre plataformas. Exemplo, você tem regras de negócio um pouco mais complexas, tanto no, no mobile quanto no web, você pode utilizar as functions, a biblioteca de functions, e fazer a chamada lá, que ele vai ter um único código, que é lá no back-end. Então, você faz esse acesso e ele traz os dados como você pré-definiu, né? Lembrando, galera, o Firebase, ele é bastante útil quando você tem aplicações de nível de complexidade média. Quando se tem algo muito complexo, com bastante mesmo tabelas, vamos se dizer, né? Então, vocês podem migrar para outra coisa, assim. Mas eu utilizava muito, assim, em alguns projetos da faculdade, né? É bem útil, você quer botar algo aqui rodando, por exemplo, e quer demonstrar assim que tem um resultado bacana, então você vai lá, utiliza do Firebase, tem um projetinho bem bacana e utilizando funcionalidades que são bem úteis, né? E bem utilizadas hoje em dia. Além disso, vocês podem programarem jobs ou agendamentos dentro as Cloud Functions, certo? Aqui eu já tirei direto da documentação lá, que vocês podem definir aqui, ó, a functions do tipo do evento PubSub, que são, como é que eu posso explicar? Lá dentro do Google Cloud Plataforma, eles são eventos de inscrição. Então, você se inscreve neles e o usuário que está se inscrito nele, ele vai receber esses resultados conforme definido nessas PubSubs. Mas aqui eu só estou mostrando a parte de fazer uma função programada. Exatamente, Tassiano. Exatamente. Exatamente. Parecido com o padrão aí, eu observo. No final de contas, todos são, né? Porque meio que vai alertar ali sobre os eventos, alguns. Mas esse aqui, o PubSub, com certeza é. Então, a cada 5 minutos aqui, por exemplo, ele vai rodar aqui em alguma ação. E tem outro bem bacana aqui que é utilizando o Cloud Tab com Tab, que é algo aí criado lá dentro do Linux para definir aqui um padrão de tempo. Então, se você quiser dar uma olhada lá depois também, é bem bacana. Também não conhecia, eu só conheci depois que eu fiz um agendamento, um job, eu passei a conhecer ele. Uma questão que vocês têm que ter atenção ao utilizar esses serviços é que, por exemplo, esses agendamentos, ele tem a cota deles geralmente são bem baixas, porque já que é um serviço assim, que é um pouco utilizado, e que se você quiser algo a mais, eles vão cobrar lá em base de 10 cents por cada chamada, mas não é caro, é um serviço que você realmente vai necessitar, né?
Como no caso, por exemplo, você tem algo agendado para, por exemplo, exportar o banco, fazer backup do banco todos os dias, ou então puxar dados de algum lugar todos os dias. Então, cara, isso vai ser mão da roda. Então, você não tem, por mim, também não importa não, né? Você vai ter, para você ter acesso a sincronizar serviços de terceiros, por exemplo, você vai integrar lá um serviço de pagamento, por exemplo, com o PayPal. Então, você tem que ter o seu cartão sincronizado lá, não necessariamente de pagamento, tá? É que ficou similar ali o cartão, mas se você tem um serviço lá de terceiro que não envolve nada do Firebase, você tem que fazer ativar o seu cartão lá dentro, tá? Só para caso você estenda isso, eles vão passar a cobrar alguma coisa, mas é muito difícil isso acontecer, tá? Porque a cota que eles disponibilizam lá é muito alta. E aqui há mais uma atenção aqui mesmo, porque eu vi muito já que tem muita gente que vai utilizar ou salvar documentos que subiu para... Aqui não tem nada a ver com Cloud Function, mas eu estou dando só um alerta aqui, porque isso eu vejo muito acontecer. Muita gente sobe um arquivo para o storage, por exemplo, e ao salvar o endereço desse documento, salva lá junto com o token, por exemplo, e se não me engano nós tivemos até uma palestra aí que foi acho que foi do Pablo, falando sobre o Alt2, né? Então, tipo, se você entende a importância ali do token, você não deve sair disponibilizando isso lá dentro dos documentos, porque você deveria, o certo mesmo é passar o link lá de caminho, porque no storage, por exemplo, para você ter acesso a um link de download do documento, você tem que estar autenticado, certo? Então, ao exportar, ao pegar o link de download, ele manda lá o token. Então, só quem tem acesso ali é meio que tipo para você utilizar naquela sessão, entendeu? Ele passa um endereço base ali de um documento, vou mostrar aqui para ter ideia. E quando você vai pegar o link para download, ele expõe outro, tá? Com token. Mais um alerta isso aí. E isso é algo novo que chegou há alguns dias, que é uma ferramenta que vai possibilitar vocês a testarem alguns dos serviços do Firebase por meio dessa interface aqui. Ele já existia, esse emulator aqui, ele já existia, mas sem essa base aqui de UI, né? Então ele facilita um pouco, porque você vai poder importar documentos lá dentro, você vai ver as modificações direto aqui dessa parte aqui do Firebase, e é bem da hora. Vai poder acompanhar ali antes de subir qualquer coisa para deploy. E para vocês verem que é bem fácil aqui, eu ativei aqui alguns serviços, eu não fui ao ponto explicando completamente, mas aqui foi só uma demonstração. Queria mais passar os insights aqui do que é possível com o Firebase. Então, aqui é só demonstrando aqui que você ativa com eles, é só dar um Firebase Emulate Start, e ele já ativa as portas e você tem acesso a isso para testar, antes de fazer deployment. Bem, eu deixei também ali uns materiais para você estudar, alguns repositórios para dar uma olhada. Acho que eu botei 2. Então aqui vocês podem ver que aqui tem boa parte daquelas extensões que tem lá e muito mais, tá? Então vocês podem dar uma olhada aqui, que é bem bacana. Você não precisa estar, tipo, criando tudo do zero, né? Já tem aqui uma base do pessoal que já criou com as coisas. Você pode reaproveitar, fazer modificação, deixar o código bem melhor, né? E os códigos aí não são tão bons. E você pode também cuidar, também fazer ali algumas integrações com outros serviços. Também é bem bacana. Então, deixar aqui esses 2 repositórios aí para você dar uma olhada. Pode ser útil para vocês. E eu acho que foi isso, galera. Foi mais para demonstrar assim que as características, né, do Firebase aqui, e tem essa sincronização assim com essa ligação com as Cloud Functions. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, opiniões, críticas, acho que é isso.
Muito bem, parabéns. Gostei bastante, realmente eu não sabia, né? Esse mundo da nuvem eu ainda estou engatinhando, né? Eu tenho algumas dúvidas, mas eu vou abrir primeiro para o nosso público, né? Agradeço a presença de todo mundo, ao nosso LabCoff, e quem tem alguma outra pergunta aí, quem quer começar? Então, tem gente saindo das aulas agora, mas as gravações vão estar disponíveis no YouTube, no canal do YouTube do Labcam, né? E todo mundo vai poder ter acesso, e a gente pretende fazer no futuro próximo, assim que começar o novo período, o Labcom Meetup 2020.1, o retorno, né? Então, vou fazer a primeira pergunta. Eu vi nos exemplos aí que você estava mostrando de execução, você baixa o Firebase e roda localmente, que apareceu o localhost ali, ou isso tudo, aquela execução daquele emulador está na nuvem? Ele tem um console para mim, ele tem um terminal para mim, eu brinco lá, Então, esse Firebase aqui, ele é um CLI, é uma ferramenta de linha de comando que você instala no seu computador, no ambiente de desenvolvimento, entendeu? Entendi. Eu não entrei aqui em detalhes porque ficaria mais a parte assim de código, né? Então eu descartei e tentei focar aqui nas características. Mas ele aqui, esse emulator foi uma parte que entrou agora, uma feature que entrou agora no Firebase, relacionada a esse emulator aqui, que ele já existia, mas só que essa parte de UI, ele não existia ainda. Então, quando você acessa aqui nesse localhost 4000, ele vai aparecer essa telinha aqui, certo? E com ele você vai poder testar algumas coisas das functions, entendeu? Certo. Para isso que ele serve. Eu vou fazer agora um comentário, mais um comentário, né? Quem pagou o banco de dados, para mim, o que ele está fazendo é gatilhos, né? Em cima de uma base de dados, só a única diferença é que está na nuvem. As Cloud Functions, pelo menos de um ponto de vista das que você nos mostrou, parece muito com gatilhos do SGBD. Né, que, sim. dado um evento, incluir, né, os 4 eventos do banco de dados, né? Um insert, um update e um delete, ele vai gerar uma chamada, né, para aquela função que, no caso do banco de dados, STBDs, a gente chama de gatilho. Aí a minha pergunta vai por conta disso. Nos gatilhos tradicionais de STBDs, eu só posso colocar um gatilho por evento. Aí eu posso colocar mais de um Cloud Function por evento? Mas, sim, pode. Por exemplo, eu estou inserindo lá qualquer coisa um seguidor, então eu posso lançar uma notificação e posso, tipo, lançar chamar outra coisa que vai fazer também lá no meu back-end ali à vontade. Então, quantas... Por exemplo, ao criar, por exemplo, um usuário, você está definindo ali, por exemplo, que você quer, por exemplo, mandar um e-mail de boas-vindas para ele, por exemplo. E, ao mesmo tempo, você quer alterar o documento e definir o último update, por exemplo, daquele documento. Então, você pode fazer isso tranquilamente. E tem como eu colocar para que isso vai ser executado antes ou depois daquele evento? Então parece muito com gatilhos. Antes ou depois? Por exemplo, nos gatilhos eu vou fazer uma inserção. E aí eu posso botar um gatilho que verifica se os dados são corretos, por exemplo. Ou que verifica se alguma restrição que eu quero colocar atende. Se não atender, ele vai fazer antes, por exemplo, eu quero inserir um usuário. Mas antes de inserir, eu quero inserir um dependente. Né, de um funcionário. Então, antes de inserir um dependente, ele verifica se aquele usuário é casado, ou se ele já tem uma conta. Aí, depois de inserido, ele faz uma outra ação. Acrescenta aquele cara numa tabela de salário família, sei lá. Pode, tranquilo. Fica ali dentro daquele escopo, entendeu? Fica dentro desse escopo aqui, ó. Fica aqui dentro. Esse escopo aqui. Aqui você pode programar o que você quiser. E no caso aí, eu tenho acesso a toda a minha lógica do meu aplicativo. Sim. Vem pelo contexto, provavelmente.
Sim. Se você fala as regras, como assim? Por Tipo, se exemplo, você vai... eu tô entrando aí com um novo seguidor para o meu usuário aí, para um usuário. Certo. Aí eu posso acessar, sei lá, o que foi postado por esse Pode. Você novo faz o usuário. acesso. Você pode, você faz o acesso ao dado, entendeu? Uhum. Porque aqui você faz. É que eu não deixei aqui explícito, né? Mas aqui você faz o import aqui do Firebase Firestore, né? E aqui você faz as queries aqui, faz o que você quiser, entendeu? Você pode fazer muitas ações aqui dentro desse contexto. No caso, eu vou carregar, no caso, um documento, como você carregou esse de É, adicionar um novo seguidor. é. Então, Aqui é por causa que eu aqui, posso inserir coisas também, né? Então, sim, 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 tranquilo. É para isso que serve. Por exemplo, você criou esse seguidor aqui e você quer replicar em outro canto. Então você vai, você faz essa modificação ali no banco e inserta esse outro também. É uma modificação dentro do banco, entendeu? E se essa modificação tiver um try, ele vai executar também em paralelo, entendeu? É isso que vai acontecer. então todo o meu back-end é Cloud Function? Pode ser. Não. Não vou dizer que é. Pode Bom, ser. eu vou deixar o pessoal perguntar, mas eu ainda não tenho a visão arquitetural desse mundo, mas aí, pessoal, tem alguém mais pergunta? Principalmente o pessoal que programa nas outras plataformas, né? AWS, Azure e tal, para que deve dar uma comparação bem legal. Alguma pergunta? Tiago, Juliane, André? Não, Tassiano, porque isso tudo é novo para mim. Até parece que eu estou chegando na área de TI agora. Eu nunca ouvi falar nem nessas coisas. Tá, em nuvem eu já ouvi. Quando eu saí da graduação, já falava-se nisso, mas esses outros termos é algo totalmente novo. Então É, não tenho nem o que perguntar. tem muita tecnologia nova realmente. Nos últimos 5 anos, para a nuvem, explodiu geral. É verdade. E tá naquela briga, né? É Amazon, Microsoft e Google. Então cada Uhum. um tá atirando É, para todo lado. todos vão competir nessa questão de nuvem. A questão é que algumas tecnologias inventadas por cada um viram padrão, né? E aí eles Uhum. impactam todo o mercado quando vira padrão. Eu vou continuar perguntando porque, né? Eu sou programador e gosto desses detalhes. Mas é isso. No caso, se eu for fazer, seja um sistema web, seja porque eu tenho a minha visão, digamos assim, mais tradicional de programação Uhum. para web, vamos dizer, o que eu tenho, digamos, domínio. Né? Eu Sim, tenho a visão, né? A parte de view, né? Pensando no MVC padrão. Né? E a sei. parte de view que chama um controlador. Então, eu encaro essas Cloud Functions como um controlador, mas como um controlador que está por trás de uma API REST, mais ou menos assim. Não é Isso. isso? É por causa que é o seguinte, muita gente ainda passa a utilizar do banco, da biblioteca ainda do banco, como o Firestore ainda dentro do client, Uhum. por conta que tem o seguinte, assim, muita gente usa pela comodidade, mas que tem uma vantagem muito significativa lá, que eles utilizam o Protobuf. Não sei se vocês conhecem. Protobuf acho que eu botei errado, peraí. Esse gRPC aqui. Ele é bem bacana, porque tipo, ele trabalha em HTTP2, certo? E ele Uhum. mantém múltiplas conexões com o servidor. Então, tipo, quando você está utilizando a biblioteca do Firestore, ali ele está trabalhando em HTTP2. Então, ali ele vai manter múltiplas conexões e múltiplos requests ao mesmo tempo, e utilizando o Protobuf, que é esse padrão aqui parecido com o JSON, entendeu? Que ele é bem menor e ele tem um certo nível como é que eu posso dizer, de validação entre o que você está enviando e o que você está recebendo. Então o pessoal utiliza bem mais ele para No caso, isso aí fazer. é um O Google concorrente do utiliza. JSON. É, ele é parecido com o JSON, entendeu? A ideia do uso dele é para ser como o JSON, por exemplo.
Eu gostei Então, porque permite programar em várias linguagens, não só JavaScript. Isso aí é coisa de Deus. é bem vantajoso. Aqui eu vou tentar mostrar aqui mais ou menos. Eu não tenho muita coisa não aqui nesse projeto, mas. Por exemplo, aqui o que eu falei lá do endereço, quando você pega aqui. Quando você está mandando, por exemplo, um documento, você passa esse endereço aqui, ó. E quando você vai ter acesso ao download, aí você está mandando o token. Aí muita gente faz isso. Por isso que eu alertei lá. Deixa eu ver aqui se depende de algum. Então, isso aqui é o ambiente do Firebase. Então, aqui eu tenho alguns tipos de triggers. Aqui você pode especificar a região, como eu falei lá. Ver os registros, excluir. Esse painelzinho aqui pode ser útil para quem está iniciando. Que eu aconselho bastante para quem está iniciando nas functions, utilizar primeiramente o Firebase. E depois você pode passar para o Google Cloud Platform, porque lá sim dá acesso a múltiplas linguagens, entendeu, Tassiano? Aqui Entendi. dentro não. Lá você sobe o seu código diretamente lá dentro da Google Cloud Plataforma, com o seu código mesmo, e você faz deploy lá. Eu não entendi bem essa diferença. Eu sei que são diferentes, que um é um super conjunto ou é um subconjunto do outro. Então, O Firebase ele utiliza alguns serviços do Google Cloud Platform, entendeu? só que ele é uma visão mais específica, mais restrita. São apps, quando você cria um app, são apps compartilhados, entendeu? Então, o que você pode acessar... O Firebase é uma visão, um jeito de ver a nuvem do Google mais simples. Mais simples, exato. Pronto, agora respondeu, agora eu entendi. Aqui eu acho que acabei tirando aqui, mas eu ia mostrar, dando acesso aqui. Mas tá, então, assim, eu gostei bastante, realmente é uma coisa muito, muito interessante para programação, para a web hoje, como você disse. Você falou que é de aplicações médias para menores, é isso? Até nível médio, assim, de complexidade, é bem interessante utilizar, entendeu? Não daria para botar o Cigar todo em Cloud Functions, não? Não sei, creio que não. Não arriscaria. Eu iria para algo mais robusto. Por exemplo? Eu iria MySQL, por exemplo. Eu ia estar com base no MySQL. MySQL não, Postgres, né? Aí trabalhar lá com infra na mão mesmo, utilizar Kubernetes e tal, para trabalhar isso bem de fato, manter ali a estabilidade, como não é muito bacana hoje em dia, né? Se tiver uma rajada aí de inscrições, por exemplo, durante um período de inscrições, o cigarro não aguenta muito, por muito tempo. Então, essas coisas poderiam ser bem tratadas. E eu acho que é isso. Ainda não, assim, essa questão do que pode estar lá ou não, eu acho que a gente pode pensar melhor e analisar, que eu ainda não vejo, digamos assim, eu vejo as Cloud Functions como gatilhos, né, e sim, se for no mesmo sentido dos gatilhos de banco de dados, seria uma coisa, ações a partir de eventos, né, enquanto que regras de negócio, elas são uma coisa que tem que ser executada durante o evento, né? Elas são o evento. Então, a minha pergunta é, o evento é executado via uma chamada de API, pelo que eu entendi, é uma chamada de um método, não é isso? Então, o que eu falei é... Onde é que está aquele método implementado? É o método do seguidor. Onde é que fica? Não na apresentação. Onde é que fica? Só nesse mundo aí. Onde é que está o que então, o follower faz? Se você fosse, por exemplo, se eu fizesse uma alteração nesse documento aqui, no follow, por exemplo, e você não permitisse essa modificação aqui, você, se não me engano, ele tem uma parte que tem como descartar aqui essa alteração, entendeu? Nesse tag aqui. Certo, mas a minha pergunta é, onde é que está implementado esse documento? Lá no banco do Firestore. Ah, certo.
Ele acessa diretamente o banco aí já, no caso. Pela biblioteca do Firestore. Tem uma pergunta aqui deixa eu ver aqui. Renata Kelly, qual a possibilidade de ter um mini curso? Eu já ia perguntar isso também. Ixi, Já mini quero curso. estar inscrito. Pode ser nas férias agora, de agosto. Ih, rapaz. Eu faço até um projeto de extensão. Vale horas, vale horas. Tá sendo E muito complicado. José Estênio eu disse, como podemos integrar a aplicação a um banco de dados externo? Ou a plataforma já fornece essa estrutura? Então, do mesmo jeito que você trataria se você estivesse utilizando, por exemplo, um API com Express, por exemplo. Você utiliza lá alguma biblioteca para ter essa conexão com o banco, né? E com lá você faria alguma modificação do que você quisesse. Então, basicamente, seria do mesmo jeito. Então, pode continuar. Então, essas Cloud Functions eu posso acessar um SGBD rodando no outro serviço lá, para ver a URL dele, no caso, né? Pode, tranquilo. Agora que você pode ser trabalhoso também por conta da questão de latência, entendeu? Se você botar no servidor muito grande, então é melhor você ter algo ali lá dentro do Google Cloud Plataforma, que ele tem uma parte também de banco. Então você fazer um export do seu banco e colocar lá, para ter uma menor latência e permitir uma melhor performance na hora de responder. Certo. Em toda Cloud Function eu tenho que dizer a região ou eu posso dizer no meu projeto qual já é a região? Aqui eu coloquei tipo, porque saiu essa região nova agora, então passei aqui a colocar porque ela tem uma menor latência. Mas por padrão ela usa a central dos Estados Unidos. Mas no caso, você está colocando aí porque você quer especificar que essa função vai rodar neste. Todas as funções. Dizer... Porque isso aqui vai ficar em um outro arquivo, um Ocean, por exemplo, entendeu? E por ele estar exportável, aí vou lá nos outros arquivos, por exemplo, eu importo ele, por exemplo, aqui, e passo a utilizar sempre na mesma região. Certo, mas aí eu posso definir isso no projeto e eu não preciso nem dizer. Ou eu vou ter que dizer nesse útil de todo jeito. Não precisa você dizer. Porque eu posso definir, olha, minhas funções de Firestore vão estar na América do Sul Leste, né? Que aí, no caso, América do Sul Leste, ou seja, é Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, né? É o lado do Nordeste, né? Massa. É muito interessante, né? Eu ainda não, como eu disse, eu ainda não tenho essa visão arquitetural da coisa, né? Como é que eu vou fazer vamos dizer, um sistema web híbrido aí, no caso, mas eu quero realmente entrar nesse mundo, principalmente usar Firebase, né, com o Flutter, né, que eu estou tentando estudar quando tenho tempo, que é nunca, mas eu quero pegar as férias para fazer um aplicativo, para voltar sabendo mais desse mundo. Mas, se alguém tiver mais alguma pergunta... O Estênio colocou mais um. Eles têm um plano na própria plataforma. Então, lá dentro do Google Cloud Platform, sim. Então, você pode... Todos os serviços que você tem lá dentro do Google Cloud Platform, você pode fazer a integração com o Cloud Function normalmente, entendeu? Você não vai ter complicação com isso. No caso da plataforma Firebase, tem o Firestore, né? Que é o próprio banco de dados interno, né? Que é muito bom. Que é um banco de dados não SQL, né? Baseado em documentos. É como se fosse o Mongo, né? Isso. Mais ou menos no estilo Mongo. Em algum caso, eu acho assim, até melhor do que o Mongo. Em outros, eu prefiro o Mongo. Talvez a parte de busca do Mongo seja mais, né, já mais organizadinha, né? Valeu, Renatinho. Você vai apresentar aí depois, né? Você vai apresentar comigo. Tem que trazer alguma coisa. Beleza, é isso, pessoal. Eu não sei responder, não. Valeu, Estênio. Pois bem, aí, se não tiver mais perguntas, pessoal, assina a lista de presença. Olha aí, Renata Kelly quer alguma coisa sobre o Júpiter. Aí sim, Renato, eu participo, hein? Aí sim. É massa também. Prefiro, não gosto muito dele, mas... eu prefiro utilizar aquele, como é? Colacode, sei lá, Colab, né? Acho que é o Colab. Sim, o link do form.
Sim, vamos. Pronto, aí a apresentação, João, se você já teve a publicação, manda o link para Jonatas, ou então mandar a apresentação para Jonatas, e Jonatas vai disponibilizar no mundo social dele aí. Então, pessoal, agradeço a presença, né? Foi muito bom, né? Eu gosto dessa variação que a gente está tendo no nosso LabCoff desse semestre, está bem legal, né? A gente já teve registro de software, já teve coisas mais teóricas, coisas mais práticas, pesquisa, eu gosto bastante. Então, e quem é o próximo, Jonatas? Que eu não lembro. É Flávios? É Flávios, isso mesmo. É o Web Scrapping, né? Isso mesmo.